Boa noite a todos. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta essa sessão. Antes de iniciar, eu vou fazer um pequeno comentar que o Juninho me ligou, ele está em Poços de Caldas. Se ele conseguir chegar a tempo, ele ainda vem, né? E João Milton está em Pouso Alegre como motorista de ambulância, né? Por picuinhas pequenas que a gente tem que deixar para lá, né? Fazer o quê? A gente perde os companheiros assim, atraso. Ordem do dia da 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura em 25 de novembro de 2014. Leitura e votação da ata da reunião anterior. Ata número 41 de 2014. Ata da 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, realizada no dia 18 de novembro de 2014, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, onde se reuniram os senhores vereadores, sob a presidência da vereadora Maria Inês de Lima e Silva, tendo como secretário da mesa o edil Kelby Assis de Carvalho. Ao iniciar a reunião, a senhora presidente determinou a assinatura no livro de presenças, o qual constou o comparecimento de Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Afonso Dias, José Aguinaldo Teodoro Júnior, José Lopes, Maria Inês de Lima e Silva e Kelby Assis de Carvalho. Tendo comparecido todos os edis, a senhora presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, que fora aprovada por unanimidade. A presidente, então, encaminhou o projeto de lei número 26 de 2014 do Executivo para a Comissão de Finanças e Orçamento para que fosse dado parecer e pediu o regime de urgência dessa matéria. Após aprovado pelo plenário, a presidente também encaminhou a proposta de revisão e atualização da lei orgânica, agora para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e pediu o parecer para a próxima sessão. Após isso, foi lida a indicação número 114 de 2014, de autoria do edil Kelby, e iniciou-se a segunda discussão sobre o projeto de lei número 25 de 2014, de autoria do Executivo, que cria cargo-função de confiança de coordenador do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, e da outras providências. Não havendo mais nada o que discutir, foi realizada a segunda votação, onde o projeto de lei número 25 de 2014 do Executivo foi aprovado por unanimidade. Após isso, deu-se início à discussão acerca dos requerimentos. O primeiro, de número 48 de 2014, de autoria dos edis Kelby, Maria Inês, José Afonso, Edson e José Lopes, tratava do pedido de informação de quando seriam atendidas as demandas dos servidores municipais e de quando seriam acertados alguns problemas no setor de recursos humanos. Após a discussão, esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi lido o requerimento número 49 de 2014, de autoria dos edis da bancada do PMDB e Democratas, que pede cópias dos boletins de controle da frota do Departamento de Saúde do mês de outubro. Iniciando a defesa do requerimento, o edil Kelby salientou que, nesse caso específico, em que a rotina do procedimento dos formulários supostamente não estariam sendo corretamente feita, e é obrigação da Câmara dar a devida atenção ao fato. Ele também aproveitou para perguntar ao seu colega edil João Milton se no formulário daquele departamento havia um campo onde discriminavam possíveis anomalias do veículo. Em resposta, o edil João Milton confirmou a presença do dito campo e também disse que o problema dos pneus carecas já haviam sido resolvido, já que seu colega José Afonso havia levantado esse assunto, a falta de manutenção periódica dos veículos e maquinários públicos. Encerrando sua fala, o edil João Milton, junto com seu colega Emílio, mostraram seu apoio ao requerimento, afirmando a importância desses documentos para uma melhor fiscalização. A presidente também se manifestou, dizendo que os motoristas afirmam reportar exaustivamente problemas dos veículos e não serem atendidos,
Logo, com os documentos, ficará mais fácil para a Câmara exigir a conformidade da frota. Outro problema apontado por ela seria o suposto caso de um funcionário daquele departamento que estaria utilizando os veículos públicos para fins pessoais. No caso, renovar o CNH na cidade de Andradas. Em votação, o plenário foi unânime quanto à aprovação do requerimento número 49 de 2014. Prosseguindo, o secretário leu o seu requerimento número 50 de 2014, também de autoria da bancada do PMDB, em conjunto com a bancada do Democratas, que pede informações sobre a colocação de um poste na extensão da rua Tiradentes. Tomando a palavra, a presidente afirmou que poderia pedi-lo por indicação, mas, como requerimentos exigem respostas, chamará mais atenção do Executivo, além de garantir uma resposta rápida ao morador do local afetado, apesar do prefeito afirmar e divulgar que parte das dificuldades que a administração pública vem enfrentando é a quantidade de requerimentos que estariam exigindo muito da máquina pública ao se dar as respostas. O edil Emílio foi favorável a esse requerimento e disse que ele mesmo já fora procurado pelo Danilo, que buscava uma solução para o problema. O edil Kelby informou que existe um programa na CEMIG, onde as prefeituras não precisam arcar com o custo de alocação de postes em ruas nominadas em até o ano de 2000, e, aproveitando a oportunidade, o edil João Milton propôs fazer um levantamento das ruas que se enquadram nesse quesito. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Iniciando a tribuna livre, a cidadã Zuleide Aparecida de Oliveira explanou sobre a falta de exames Papa Nicolau na rede pública municipal. Segundo ela, ao questionar o chefe do departamento, Cristiano Fonseca, este havia dito que a disponibilização desse exame seria de responsabilidade do governo estadual. Essa resposta a teria deixado muito inconformada, e ainda, segundo ela, o Departamento de Saúde estaria cheio de desocupados. Ela também afirmou que teriam vereadores que escolheriam trabalhar apenas por uma parcela da população, ao invés dela toda, e que muitos deles não gostavam de suas manifestações na tribuna. Por fim, ela questionou qual seria a eficiência das campanhas como o Outubro Rosa, sem dar às mulheres a possibilidade de se fazer exame preventivo na rede pública, e também intimou os vereadores a terem a coragem de procurar uma solução a esse problema. Após ela, a cidadã Maria Hilda de Carvalho lembrou das pessoas oriundas na zona rural já falecidas que engrandecem a nossa cidade. Fazendo uma ligação com sua fala de sessão anterior, ela comentou que a opinião fora contemplada em sua carta publicada no jornal Alto Rio Pardo, sobre a honestidade, de autoria de um cidadão andradense, a qual todos deveriam lê-la. Ela também parabenizou os membros do Sindicato dos Funcionários Públicos e pediu esforços constantes na luta contra o aparelhamento do órgão. Nas considerações finais, o edil João Milton fez seus agradecimentos aos colegas do sindicato que participaram da última reunião, no dia 13, e agradeceu ao prefeito pelo conserto da iluminação da praça 22 de maio. Em resposta à fala da cidadã Zuleide, ele se prontificou a procurar informações e soluções para esse exposto. O seu colega, Edil Amarildo, também fez agradecimentos a Marici, Sayonara, Bia da creche e especialmente ao Estado de São Paulo pela comemoração do Dia da Consciência Negra. Ele falou da importância do povo negro que até hoje vem enfrentando discriminação. Também parabenizou o prefeito pela atenção dada ao problema de uma senhora que não conseguia vaga no hospital e pelo empenho da resolução deste. Por fim, ele ressaltou que o problema das drogas, principalmente o crack, vem tomando conta do bairro Nossa Senhora Aparecida. Devido a isso, muitos moradores do local o teriam dito que os vereadores não são capazes de resolver nada. Em resposta a isso, o edil afirmou que esse problema está além dos poderes da vereança
e que a única forma que os vereadores têm de tentar ajudar nesse caso depende da cooperação das pessoas que estão enfrentando esse problema na família. O edil Kelby esclareceu a Cassinha pelo empenho com quem vem dirigindo o sindicato e agradeceu a Cassinha pelo empenho com quem vem dirigindo o sindicato e também agradeceu a administração pública pela pavimentação de 2 quilômetros de estrada sentido distrito São Bento de Caldas e Peão e pela operação tapa-buraco nas ruas do bairro Santa Terezinha. Aproveitando a oportunidade, ele também pediu ao Executivo a manutenção da rodovia do contorno, na altura da propriedade da Dona Lourdes, cujo trecho possui muito perigo de acidentes e assaltos. Ele também falou sobre a viagem que seus colegas fizeram para homenagear os prefeitos de Ouro Fino e Puyuna, Maurício Leme de Carvalho e Helder de Cássio de Souza Oliveira, que receberam honrarias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por fim, o edil confirmou que, devido à mudança do governo, o processo de asfaltamento entre Ouro Fino e nossa cidade terá de ser reiniciado. Após ele, o edil José Lopes comentou que em uma reunião com o prefeito, em que ele foi muito bem recebido, eles discutiram sobre os problemas de som alto e rachas em nossa cidade. Segundo ele, também foi pedido para o prefeito articular uma reunião com a Polícia Militar e para que a Prefeitura multasse os infratores. Ele pediu também à população que registrasse os boletins de ocorrências necessários para tentar acabar com esse problema. Depois dele, o edil José Aguinaldo leu uma proposta contida no plano de governo do prefeito Ronaldo, que previa a eficiência e dignidade na remoção e transporte de pacientes. Fazendo uma ligação entre a segurança pública e a prática desportiva, ele lembrou o pedido de seu pai às autoridades, no ano de 1998, por maior atenção aos jovens, devido às drogas. Na época, não foi dada a devida atenção e a preocupação dele, e hoje Santa Rita de Caldas tem o maior índice de internações e dependentes químicos na região. Ele concluiu afirmando que o esporte garante uma boa qualidade de vida à população, mas por não dar muitos votos, é muitas vezes negligenciado. Na sua vez, o edil José Afonso comentou que a situação da segurança pública nos distritos está muito pior do que a sede. Há muitos menores dirigindo motocicletas imprudentemente e não há respeito pelo sossego comum. Quanto às drogas, ele afirmou que é um assunto delicado a se tratar, mas, nas vias de fato, é caso de polícia, assim como racismo. Referindo-se ao caso exposto pela cidadã Zuleide, ele disse que o Cristiano Fonseca tem sim responsabilidade, mesmo porque o salário dele que ele recebe é muito alto. Após ele, o edil Emílio felicitou as obras públicas que ele pôde presenciar e disse que lhe enche de esperança ver a cidade progredindo. Quanto à segurança pública, ele afirmou que os governos estadual e federal não têm interesse em mudar a situação, ficando os municípios encarregados de funções e ônus que não são de sua alçada, a fim de não deixar a situação agravar mais. Ele disse que é imprescindível cobrar das autoridades competentes o cumprimento de seu papel, e para isso é necessário uma reunião dos diversos setores da sociedade civil junto com as autoridades locais, para tentar acabar com a omissão dos governos estaduais e federal. Após ele, a presidente pediu ao prefeito para convocar a reunião da formação do CONCEP e, ainda sobre segurança pública, afirmou que iria pedir ao comandante do pelotão de nossa cidade para que ele fizesse um orçamento de medidor de decibéis, para que, com a ajuda da Câmara, haja a possibilidade de se enquadrar possíveis infratores devido ao som alto. Ela também disse que o Cristiano tem responsabilidade quanto à falta de exames e que há muito descaso no Departamento de Saúde. Quanto ao caso do bairro Cascavel, ela disse que se reunira com o Conselho de Saúde e com o Cristiano e concluiu ser possível a resolução do problema. Ela também comentou que a Câmara tem sido omissa quanto aos problemas de nossa cidade,
a não levar às últimas consequências aos descasos e desmando. Portanto, a partir de agora, ela pretende tomar as medidas necessárias. Devido a uma reunião do Parlamento Jovem, ela pediu a mudança da data da penúltima reunião ordinária, no dia 2 de dezembro, para o dia 3. Após a aprovação no plenário, assim ficou decidido. Por fim, ela convidou a todos para a audiência pública que discutiria a lei orçamentária no ano de 2015, no dia 19 de novembro. Sem mais nada a tratar, a presidente encerrou a sessão. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 18 de novembro de 2014. Todos estão de acordo? Ata aprovada. Expediente recebido do prefeito. Projeto de Lei número 27, 2014 do Executivo, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento em execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Esse projeto, deixa eu ver a data. Tá. Esse projeto chegou essa semana. O prefeito está pedindo urgência urgentíssima, como já, para as obras sociais, acho que creche e o projeto. Eu gostaria de... Deixa eu ver isso aqui. Eu gostaria de pedir agora para vocês votarem a urgência desse projeto. Se vocês concordam em votar hoje em uma única votação. Emílio? Eu sou a favor. José? A favor. José? Célibe? A favor. A favor. Marildo? A favor. Edson? A favor. Então, eu gostaria que as comissões se reunissem para dar o parecer, por favor. Tá? Vai ter que ser substituído. O senhor desce lá, por favor, caso qualquer coisa, o senhor... substitui o Juninho, por favor. Pode subir, você pode descer. Amarildo. Desculpa. Não, estou pensando na cadeira. José, sabe que eu queria conversar? E o Ronaldo já vai entender que tem 2 projetos importantes dele aqui para votar hoje. Você entendeu? Então, o que ele precisa? Na terça-feira o Jamil não vai viajar. Ou ele volta, o Jamil, se ele casar. Vai descontar?
Coitado, ano que vem. Eu tá falando. Qualquer coisa que dinheiro aqui? Gente, vamos voltar às nossas atividades. Nós vamos dar sequência, indicações. Não, indicações. Depois, na hora dele. Depois. Indicação número 115 de 2014 da Câmara Municipal. O vereador que esse subscreve, na forma regimental, indica o senhor Ronaldo Tomé do Couto, digníssimo prefeito municipal, para que a fiscalização municipal notifique os proprietários de terrenos sujos no município para que seja feita a limpeza dos mesmos, principalmente aqueles localizados no bairro Santa Terezinha. Justificativa. Alguns terrenos no município estão muito descuidados por seus proprietários. O mato cresce sem controle, prejudicando os vizinhos, que têm que conviver com os problemas decorrentes dessa falta de manutenção e limpeza dos terrenos. Os proprietários são responsáveis por manter seus terrenos limpos, na forma do Código de Postura, e não podem negligenciar o cumprimento de seus deveres. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 25 de novembro de 2014, João Milton dos Reis, vereador, Marildo Jerônimo da Silva, vereador, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, vereador, Zé Guinaldo Teodoro Júnior, vereador. Indicação número 116 de 2014 da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, na forma regimental, indica o senhor prefeito municipal, Ronaldo Tomé do Couto, para que sua excelência providencie a colocação de cascalhos no morro do falecido Jorginho Merenciano. Justificativa. Devido às chuvas que se aproximam, faz-se necessária a manutenção da via citada para garantir sua qualidade, beneficiando tanto o escoamento de produtos agrícolas quanto aos demais motoristas que por ali passam. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 25 de novembro de 2014, José Afonso Dias, vereador. Indicação número 117 de 2014 da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, na forma regimental, indica o senhor prefeito municipal, Ronaldo Tomé do Couto, para que sua excelência providencie a manutenção do jardim e o conserto da iluminação da Praça Padre Ângelo, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. É sabido que o bairro Nossa Senhora Aparecida fica às margens dos investimentos municipais desde muitas gestões. Um problema que há muito tempo vem sendo postergado é a situação da referida praça. Para assegurar o direito da população local de ter o acesso a um local de lazer seguro, pedimos que a administração municipal atenda a esse pedido da população desse bairro, não só pelo paisagismo, mas pela melhoria da segurança pública, principalmente à noite. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 25 de novembro de 2014, Zé Afonso Dias, vereador. Matérias em regime de urgência especial. Projeto de Lei 26 de 2014 do Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Por favor, Kelly, lê o parecer para nós. Parecer o projeto de lei número 26 de 2014 do Executivo, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 26 de 2014, autoria Executivo. Exposição da matéria em estudo. Projeto de lei número 26 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Relatório. De autoria do Executivo, projeto de lei 26 de 2014, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar
no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências, foi distribuída a essa comissão para ser analisado quanto aos aspectos financeiros nos termos do artigo 58 do Regimento Interno. Os vereadores Zé Guinaldo Teodoro Júnior, Kelby Assis de Carvalho e Edson da Silva Braga, respectivamente, relator, presidente e o secretário dessa comissão, em sessão de 25 de novembro de 2014, opinaram pela aprovação do projeto de lei 26 de 2014, de iniciativa do Executivo. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento vota pela aprovação do projeto de lei número 26 de 2014, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Esse é nosso parecer, Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014, Comissão de Finanças e Orçamento, Kelby Assis de Carvalho, presidente, Edson da Silva Braga, secretário, Zé Guinaldo Teodoro Júnior, relator. Secretário. Relator. Agora em discussão. Dá licença. O projeto de lei número 26/2014 do Executivo. Edil Emílio, você poderia, por gentileza, começar? Dispensa, José Afonso, por favor. Kelby. Também? Edson? Também. Então, em votação, o projeto de lei número 26/2014. Edson, você... Só a favor. Amarildo? Favor. Kelly? Favor. José? A favor. Zé Afonso? A favor. Emílio? A favor. Projeto de lei número 26/2014, aprovado. Agora nós vamos votar o projeto. Eu gostaria que o Edil Kelby lesse para a gente o parecer do projeto de lei número 27. Porque aí nós estamos dando sequência. Um é o 26, agora o 27, que é esse que entrou hoje. Tá? Ele colocou 28, mas ele errou o número 27. O ofício que é 27. Parecer o projeto de lei número 27 de 2014 do Executivo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei 27 de 2014, autoria Executivo. Exposição da matéria em estudo. Projeto de lei 27 de 2014 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Relatório. De autoria do Executivo, projeto de lei número 27 de 2014 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Foi distribuída a essa comissão para ser analisado quanto aos aspectos financeiros nos termos do artigo 58 do Regimento Interno. Os vereadores Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, Kelby Assis de Carvalho e Edson da Silva Braga, respectivamente relator ad hoc, presidente e secretário dessa comissão, em sessão do dia 25 de novembro de 2014, opinaram pela aprovação do projeto de lei 27 de 2014, de iniciativa do Executivo. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento vota pela aprovação do projeto de lei 27 de 2014, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. Esse é nosso parecer, Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Kelby Assis de Carvalho, presidente, Edson da Silva Braga, secretário, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, relator ad hoc. Então, em discussão, o projeto de lei número 27/2014 do Executivo. Edson, você quer falar alguma coisa? Amarildo, Kelby, José Lopes, Zé Afonso, Emílio. Vou ser bem breve, boa noite a todos. Eu acho de extrema importância a aprovação do referido projeto, uma vez que eu fui substituído na Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente decidiu, por unanimidade, dar o parecer favorável ao referido, e por uma causa nobre. Eu acredito que o custeio da
das subvenções que são repassadas ao SOS, aí inclui, eu acredito que o projeto Acolher, também a creche que sobrevive com subvenção, a única creche que sobrevive com subvenção da prefeitura. Eu acho que muito bem justificado. Eu acredito que não tenha porquê não passar pela aprovação aqui da Câmara. Muito obrigado. Exatamente isso que o tio Emílio comentou. Esses 43 mil vai complementar folha de pagamento pessoal, quanto de novembro, dezembro e o 13º, tanto da creche Monsenhor Oderige, né, lá em cima, e o projeto Acolher. Projeto de lei número 27/2014 em votação. Edil Emílio. A favor. Zé Afonso. A favor. Zé Lopes. A favor. Kelly. A favor. Amarildo. A favor. Edson. A favor. Projeto de lei número 27/2014 do Executivo aprovado. Matérias em primeira discussão. Proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. Por favor, faça a leitura do parecer. Parecer a proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria. Proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. Autoria, Mesa Diretora. Exposição da matéria em estudo. Proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. Relatório. De autoria da Mesa Diretora, a proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal foi distribuída a essa comissão para ser analisado quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno. A iniciativa da preposição tem respaldo legal, está obedecida à técnica legislativa e, no mérito, foi observada a legislação pertinente. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em sessão do dia 25 de novembro de 2014, opinou pela aprovação da proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal. Esse é nosso parecer. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014. João Milton dos Reis, presidente. Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, secretário. Kelly de Assis de Carvalho, relator. A proposta de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal em discussão. Eu gostaria de começar com o tio Emílio, que você teve a possibilidade assim, de estudar, né, junto com o Juninho, Kelly, avaliar e ver as mudanças necessárias. Gostaria que você desse uma explanada para nós, por favor. Também acho de extrema importância essa revisão e complementação que vai ser feita na lei orgânica do nosso município, uma vez que a lei orgânica, basicamente, ela trata de todos os... como se fosse não, ela tem essa força da Constituição do nosso município. E é bom que ela seja atualizada com frequência, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro ele sofre transformações constantes. E dia a dia, as leis vêm se modificando, o modo de fazer as leis vem se modificando, e o município também tem que se atualizar. E eu acredito que a proposta que foi apresentada é a melhor possível, o que não tira dos vereadores o poder de acrescentar ou mudar alguma coisa nesse lapso de tempo entre a primeira e a segunda votação, ou até mesmo através de emenda à lei orgânica, depois da votação. Eu acredito que o projeto ficou muito bom. A gente vai ter a oportunidade de estudar ainda mais um pouco até a segunda votação. E, se possível, os demais edis explanarem, derem uma olhada mais a fundo nesse projeto e perceberem que alguma modificação precisa ser feita, que procure a gente para a gente sentar, estudar mais um pouco e apresentar antes da segunda votação, para que a gente possa enviar para eu acredito que seja isso que vai ser feito, enviar para uma pessoa com especialidade para poder
ver se existe algum erro de português, alguma coisa que precisa ser de concordância, que precisa ser atualizada. Eu não sei se ela vai ser impressa na nova grafia, na nova forma que foi estipulada, mas se alguém tiver alguma modificação que queira fazer, e para que a gente possa imprimir da forma correta, da forma que a gente vai distribuir para todos os munícipes aí, para as escolas e para todos aqueles que precisam dessa lei para poder trabalhar, que enfim ela é a lei que rege o nosso município. E é isso que eu tinha para dizer. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigada. Zé Afonso. Eu acho que é de grande importância estar sempre atualizado, né? Porque tem que estar sempre de acordo com a lei, né? Só isso. Obrigado. Zé Lopes. Eu também acho que tem coisa mais certa que o meu colega lá, o Edil, os dois falaram. Principalmente o Emílio lá esclareceu muito bem esclarecido. Então, concordo. Tá? Ok. Kelly, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É de suma importância a atualização dessa lei municipal. Diante dos fatos ocorridos, sempre há muita mudança e há muito tempo não se faz essa renovação. Então, nós nos reunimos, a mesa diretora, estudamos e tem algumas modificações que foi colocadas para poder mudar. Foi escolhido 3 vereadores aqui para poder estudar, eu, o Edil, Zé Guinaldo e Emílio. Acredito, Edil e Emílio, que até a próxima reunião a gente dá mais uma revisão, né, na proposta e, como você disse hoje, não sei se a gente tem ainda tempo hábil para poder fazer alguma emenda, mas eu acredito que sim. Então fica para a próxima reunião. Só isso, obrigado. Marilton. Edson. Tudo aprovado. Quando surgiu essa ideia de fazer essa revisão e atualização, o assessor jurídico, o Ademir e a Grace, da Escola do Legislativo, estudaram com muito afinco. Antônio Manuel deu uma força, né? Antônio também. Até acho que, em questão de concordância e erro, a professora Grace foi bem, assim, bem cautelosa nessa revisão também. Um dos fatos, não vou lembrar todos agora, porque principalmente a minha memória anda péssima, então um monte de acontecimentos. Na lei orgânica atual, o prefeito ele está proibido a reeleição. E o mandato do prefeito é de 6 anos. Então, a nossa lei orgânica, a nossa Constituição está bem atrasada, bastante, né? Então, foi um dos fatos. E logo depois, creio que a próxima mesa diretora vai mexer com, se Deus quiser, mexer com o regimento interno, que também tem muita coisa para ser e colocando em ordem. Devagarzinho a gente vai conseguindo, né, mudar aquilo que é necessário, com muita cautela e com pedindo muita sabedoria do Divino Espírito Santo, muita luz. Vamos então à votação. Edil Emílio. Eu sou a favor. Seu Zé Afonso. A favor. Zé Lopes. A favor. Kelly. A favor. Marilton. A favor. Edson. A favor. Proposta então da revisão e atualização da lei orgânica aprovada na primeira discussão. Tribuna livre. João Bosco de Freitas. Assunto: esclarecimento sobre os serviços prestados ao Departamento de RH da Prefeitura. João Bosco, você tem 5 minutos para sua explanação. Se estiver faltando 1 minuto, eu te aviso. Obrigado. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. A minha presença aqui hoje está sendo em função de que eu fui contratado pelo prefeito municipal
para dar uma assessoria na parte de RH da prefeitura. Isso quero colocar a vocês que eu não fui contratado como funcionário da prefeitura para poder fazer o serviço, e sim uma assessoria para que a gente possa colocar o serviço que está sendo feito em função do afastamento da Lúcia por um período que ele afastou. Então, a gente vai tentar, durante um período aí, a gente vai tentar colocar a casa em dia. Eu sei que é um período longo, porque tem bastante coisa a ser feita, mas a gente vai tentar consertar o que for possível. Ele colocou 2 pessoas para trabalhar lá, a gente vai ajudá-las para que, de forma que a gente vai fazer com que elas consigam familiarizar com o programa gerador da folha de pagamento e também conscientizá-las no sentido de fazer um serviço mais correto possível, porque infelizmente tem coisas lá que precisam ser acertadas. E ele, como desde o início do mandato dele, ele já vem falando comigo a respeito desse sentido. Só agora, então, é que ele tomou essa atitude, que até, inclusive, eu acho bastante louvável pela parte dele, porque parece que a gente está ouvindo muita coisa aí, que estava acontecendo muito problema em relação à parte de RH. Então, estou aqui para poder falar a todos que, na verdade, a gente, estou me propondo a ajudar. Tá certo? Então ele me contratou para isso e nós vamos fazer o possível para que a gente consiga fazer o melhor para Santa Rita. Eu digo que, até inclusive eu comentei com o Kelby, que isso que está ocorrendo hoje, eu faria na mão de qualquer outro executivo que estivesse no local. Se tivesse outra pessoa, em mandatos anteriores também, que tivesse alguém que tivesse me proposto isso aí, eu faria com o maior prazer. O meu propósito é ajudar a população, porque não tem fins políticos, porque, na verdade, a gente é um profissional e que nesse profissional que a gente tem, o mínimo que a gente sabe, eu vou propor ajudá-los. É isso que eu tenho a dizer. Se alguém fizer alguma pergunta... Vamos lá. As 2 profissionais que estão lá, elas são capacitadas, têm curso, são profissionais em RH ou elas estão aprendendo? Não, mas estão aprendendo. Tem uma que já conhece, já tem um conhecimento maior, que é uma, como é que chama? Esqueci o nome dela agora, é uma pessoa que veio do Rio de Janeiro. É Glória, isto. Ela já tem um conhecimento bom. Então, quer dizer, para que a gente possa colocar o serviço funcionando, não vai ter tanta dificuldade para que a gente possa passar isso para ela. Certo. E é demorado o tempo, você tem ideia? Sim. Olha, eu vou ser sincero. O que está hoje acontecendo ali dentro, não se resolve. Olha, vai ter um período longo. Primeiro porque, se, por exemplo, vamos supor, se você chegar e for falar assim, eu vou resolver tudo de uma só vez, vai requerer assim disponibilizar dinheiro, porque tem recolhimentos a ser feitos, então precisa ser feito em etapas. E como tem bastante coisa, então qual é o propósito? O propósito é a minha função, o que eu propus é que a gente se faça daqui para frente. O para trás, esqueçamos daqui. Não, pera, entendeu? Então, um pouquinho. Então, para trás, o que está errado, os funcionários podem perder, é isso? Não. Ah, tá. Veja bem, o que ocorre? Qual é a maneira com que a gente vai tentar fazer? Daqui para frente, o que acontecer lá dentro, por exemplo, então vamos supor, vai uma rescisão de um funcionário, uma admissão,
o que for feito lá dentro terá que ser feito corretamente. Perfeito. Tá certo? Porque não é o que está ocorrendo hoje. Entendi. Então é desagradável, eu não estou aqui para poder falar mal de quem estava fazendo esse serviço. Não, eu nenhum quero, inclusive, interesse. que bem entendam perfeitamente. Isso tudo que estava ocorrendo também, eu quero deixar claro que não tem culpa de prefeito, porque quando um executivo, ou vocês que são profissionais, que trabalham na área, quando vocês contratam alguém para fazer um serviço, vocês não têm a obrigatoriedade de saber aquilo que está sendo feito. Então, quer dizer, infelizmente ocorreu isso, e ainda bem que ainda foi a tempo. O que você me disse a respeito do para trás, isso quer dizer assim, acho que você está citando em relação às letras das professoras. Não é nem isso. Não sei se é isso. Os recolhimentos que não foram feitos, os registros que não foram feitos. Nós até agora, no momento, porque foram poucos tempos que a gente está assim fazendo por etapa. Entendi. A gente constatou sim que infelizmente tem 30 pessoas que nós verificamos que estão recebendo salário, que está indo a folha de pagamento para o banco, mas não está sendo recolhido fundo de garantia nem INSS. Olha como é bom esclarecedor. Entendeu? A Então, princípio chegou a ter nós 150 funcionários, então não, hoje é 30. Olha então, é isso ver. que eu ia falar. Inclusive, eu estou ouvindo boatos na rua aí, que me parece que está saindo boatos, de que ela roubou a prefeitura. Gente, eu acho que isso daí é um pouco, sabe, não existe isso. Existe sim uma falha, que eu acho que foi uma falha, porque um exemplo, eu posso citar aqui também o seguinte, porque o programa que gera a folha de pagamento da prefeitura está sem atualizar faz muito tempo. E segundo a informação que a gente tem, que ela dizia que não precisava. Então estava sendo feito pelo DOS. No DOS você faz, vocês sabem que você pode fazer da forma que você achar que dá certo. Então, o dono do programa, que emite, parece que é o PC, né, que é o programa, ele deveria ter feito uma ata, um ofício, né, avisando que não estava sendo atualizado o programa também, porque afinal de contas ele recebe a mensalidade do programa, né? Mas tudo bem. Só que agora a gente já está atualizando, passando o programa para o Windows e daqui para frente a gente vai monitorar tudo isso. Então, quer dizer, é um serviço longo. Eu não posso dizer a vocês que vai durar 6 meses, vai durar 1 ano. Ok. João Bosco, Pois não. Até o tempo já extrapolou, mas Então, isso só gostaria de fazer uma pergunta e deixar claro aqui. O ano passado fui procurado por mais de 100 servidores públicos, onde foram prejudicados o pagamento do PIS/PASEP. E foi dito a essas pessoas que receberiam quando aposentasse, que, enfim, houve o erro também no RH, que chegou a esse grande problema que esse pessoal ficou sem receber o PIS/PASEP. Então, gostaria que você pudesse esclarecer. Quem perdeu, perdeu e não vai receber mais. Estou certo? Tá, certo. A realidade é o seguinte, não sei, não é do conhecimento de vocês, mas para poder os funcionários, quem recebe um salário inferior a 2 salários mínimos no ano, tem direito a um abono de 1 salário, que é o PIS. Para que isso ocorra, é necessário que se faça a RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social. E isso daí tem que ser informado de todas as folhas de pagamento de funcionário anual, do ano todo. Para que isso daí para poder constatar que o funcionário tem direito de receber o PIS. E, infelizmente, não foi feito corretamente. Inclusive, a RAIS, por exemplo, ela não estava feita, foi feita na última hora, foi feita ali para poder transmitir, para não haver multa. Então, o que acontece? Os funcionários não receberam. Poderia ter sido feita uma retificação, tá certo? Só que aí fez, mas não fez completo, então muitos funcionários não receberam. Quem não recebeu, não recebe mais. Nem quando aposenta? Não. Quando aposenta, existe um fundo que fica reservado. Então, vamos supor, suponhamos quem recebe mais que 2 salários, estou prolongando um pouquinho porque é um pouco complicado para explicar.
Quem recebe mais que, vamos supor que 2 salários mínimos, por exemplo, esse valor do PIS, ele é depositado na conta do funcionário. E esse valor, então, fica lá, a pessoa recebe anualmente, recebe um resíduo só, que é o rendimento. E esse rendimento recebe e o restante fica na conta. Quando a pessoa aposenta, ele saca essa diferença. Agora, no caso de quem recebe menos que 2 salários, teria direito no abono, esse abono passou o prazo, tchau, esse não recebe mais. Então, esses funcionários terem que entrar na justiça para a prefeitura. Não recebe. Nem Só se a prefeitura bancar. Não, a prefeitura bancar, porque foi um erro do departamento municipal. Correto? E agora já é difícil também Já é responder. difícil você responder, tá certo. Isso. Tá. João. Tá certo? É. Pois não, pois não. Primeiro eu vou perguntar, para não tirar a autoridade, você concorda que está mais uma chance ali? Concorda, Marinei? Uhum. Porque senão nós vamos tirar a autoridade. Ok. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, Pois não. inclusive eu que fui Vai no microfone. um dos fatores lá, porque a minha mulher está tendo um caso sério lá na prefeitura, que ela não está conseguindo. O erro foi aí, eu cheguei lá e avisei o Ronaldo, falou, olha, tá acontecendo, eu não vou perder mais tempo aqui, e falei para minha mulher que ela não vai perder mais tempo também. Se você não tomar uma providência, eu que vou tomar de outra maneira. Não é com a Lúcia, nem é com você que eu vou tomar. E ele foi correto comigo, tomou as providências e coisou. Agora, uma coisa que eu digo para você é o seguinte, tanto faz o ex-prefeito como o atual prefeito, ele tem culpa sim, porque se eu fosse prefeito, não ia acontecer, eu ia fiscalizar. É um direito dele fiscalizar. Sim, tá. Você entendeu? Perfeito. Ele não pode deixar passar batido lá Tá. e passando, porque senão, como é que faz? Aí chegou, e o Ronaldo já faz 2 anos que ele está lá, ele devia ter chegado e no primeiro ano já ter, vamos esquecer do passado. Sim. Vamos pensar no presente. Ele sabia dos Mas erros ele ainda ocorridos. tomou uma atitude que eu gostei, que resolveu. Perfeito. Eu gostaria só de complementar um pedacinho que você disse aí, que no caso, por exemplo, do prefeito, que ele não tem culpa. Ele não tem culpa numa parte, que eu quero deixar claro assim, entender. Então, um exemplo. Hoje, por exemplo, vamos por um exemplo. Você é o prefeito. Então, quer dizer, infelizmente, você, por exemplo, não tem necessidade, você não tem obrigação de saber quando vai fazer uma rescisão de um funcionário, o que se paga para um funcionário quando vai fazer uma rescisão, que jeito que faz o recolhimento, que jeito que gera uma folha para poder transmitir o INSS e o Fundo de Garantia para os funcionários. Concordo? Isso aí é uma parte burocrática. Então, essa parte burocrática é que eu disse que, no caso, os prefeitos, por exemplo, não teriam obrigatoriedade de saber. Agora, é óbvio que o prefeito responde sim por essa parte, porque, afinal de contas, ele está ali presente, está vendo as reclamações das pessoas que estão direto ali na prefeitura, fazendo as suas reivindicações. Né? Perfeito. Outra tá coisa certo? também que eu ia... Inclusive, essas 2 pessoas que estão trabalhando com você lá, eu vou pedir para você, igual você fiquei contente, fico obrigado de você ter tomado essa atitude. E eu que agradeço. Se elas não for competentes de acompanhar você, você reclama para ele e faz por 2 pessoas competentes junto com você para agilizar mais o problema e para não ficar perdendo tempo. Correto. Isso tudo que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, eu preferi, antes de fazer uma reunião com ele, exato, porque isso daí a gente vai assinar um contrato de prestação de serviço, porque, na verdade, a gente vai fazer o que é a lei. Porque se tiver que fazer, vamos dizer assim, achego, eu não faria. Eu não vou fazer. É terceirizado isso? É terceirizado. Isso. Então, quer dizer, eu estou colocando, por exemplo, o que eu quero deixar claro a todos vocês, que eu estou colocando o meu profissional para isso. Eu não estou colocando a parte política. Eu estou faço com o maior prazer. É difícil, é desagradável, porque, vamos por exemplo, ela não está presente, e isso daí é desagradável, não estou fazendo para poder tirá-la do serviço, que é uma pessoa que já está bastante antiga. Mas faço com o maior prazer para ajudar a população. Eu agradeço você e... Você me permite só para me perguntar um negócio para ele? Pois não. Ô, João, você poderia informar de que administração para cá que começou isso? Olha, isso aí já acho que pelo que está dando para perceber, já faz bastante tempo, José. Mais ou menos. Porque não deu tempo ainda da gente, por exemplo, chegar
e verificar essa documentação toda, porque ocorreu assim, ó, muito em cima da hora de fazer a folha de pagamento, entendeu? Então, acontece, nós tivemos que correr para poder fazer a folha de pagamento. Quando foi para fazer a folha de pagamento, que fez a folha de pagamento do mês de outubro, a hora que nós chegamos para poder transmitir os dados, que é transmitir a GFIP, que é o chamado GFIP, com a Fundo de Garantia e INSS, constatamos que foi deletado o chamado conectividade social. Essa conectividade social, sem essa conectividade social, você não faz movimento nenhum de funcionário algum da prefeitura. Então, o que nós fizemos? Fizemos com do meu escritório, tá certo? Agora, por exemplo, o prefeito mandou um ofício para ela, para poder ela ver se ela consegue trazer isso de volta para a prefeitura, porque não se faz outro, Então, acabou a Caixa Econômica não faz mais. Então foi assim muito corrido e também por conta do 13º. Então não deu tempo da gente fazer uma explanação assim, de falar assim de quanto tempo está isso. É complicado, porque é bastante gente e é bastante coisa. Obrigado. Você pode fazer um favor, verificar para nós desde que época está isso lá. Olha, eu vou procurar fazer isso para vocês. Não vou falar assim um prazo para vocês, porque é um serviço bastante complexo. Tá certo? João, muito obrigada pela sua presença, pelo esclarecimento. Boa sorte. Confiamos. Eu particularmente conheço muito bem o seu trabalho. Todas as minhas dúvidas que eu precisei, você sempre esteve presente, sempre me ajudou. Obrigada por tudo, tá? Obrigado e conto com vocês. Para que, se vocês precisarem de alguma coisa, estou ao dispor de todos vocês, tá certo? Obrigada, João. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado por aceitar o convite, João. Christian Minouro Silva Miura, Drogas e Segurança Pública. Boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem. Me desculpe, eu vou ler. Eu fiz um texto rapidamente lá, até hoje à tarde. Eu não estava decidido se viria ou não aqui na tribuna, mas semana passada eu estava na reunião da Câmara e nas considerações finais foi falado bastante essa questão das drogas, né? Pelo Amarildo que começou, depois todo mundo falou, e eu senti que poderia falar algumas palavras, dar uma contribuição. Na última reunião da Câmara Municipal, os vereadores expuseram uma questão delicada e crítica de nosso município: o problema crônico das drogas e da segurança pública. Estou aqui como um cidadão que já viveu e convive de perto com esse tipo de situação. Todos nós sabemos que não é da competência direta dos municípios a questão da segurança pública. No entanto, nós não podemos simplesmente lavar as mãos, cruzar os braços e nos conformarmos com a realidade preocupante em que nos encontramos. O município tem sim a sua parcela de responsabilidade e deve assumir o seu papel com coragem e disposição. Devemos unir as nossas forças e enfrentarmos juntos este problema grave que assola nossa sociedade, nossas famílias, nossos jovens, nossos amigos. Podemos nos perguntar: o que pode ser feito? Nós não temos um sistema de monitoramento para coibir a criminalidade. Muitas de nossas ruas são mal iluminadas, o que favorece atividades ilícitas. Será que não podemos melhorar isto? Que iniciativas ou atitudes podem ser tomadas? Se nós não temos a responsabilidade direta sobre a segurança pública, cobremos, pois, de quem a tem. Cobremos de nossos deputados eleitos, de nosso governador, do secretário de Segurança Pública. Num segundo momento, podemos nos questionar: o que nós, administração pública, vereadores e sociedade civil, podemos fazer no âmbito do nosso município?
O que está ao nosso alcance fazer? Primeiramente, sugiro uma campanha ostensiva e permanente de conscientização contra as drogas. Podemos realizar palestras, visitar escolas, podemos panfletar bairros, distribuir camisetas, confeccionar outdoors, realizar concursos culturais relacionados ao tema. Podemos fazer campanha nas redes sociais, envolver a sociedade, disponibilizar carro de som. Está acontecendo o campeonato de futebol e daqui a pouco teremos a taça Romeu Teodoro. Que os times entrem com faixas alusivas à campanha. Estendamos banners nos prédios públicos, como fizemos com o Outubro Rosa e o Novembro Azul. São pequenas ações que estão perfeitamente ao nosso alcance realizar. Devemos cuidar dos nossos jovens, tratar os dependentes, coibir o tráfico, mas, sobretudo, não podemos permitir que nossas crianças e adolescentes se tornem novos usuários e continuem a alimentar o sistema, tornando a situação ainda mais difícil do que já é. É necessário educação, focar na prevenção. Se não podemos fazer muito diante do caos já instalado, podemos conter a sangria e ao menos impedir que o número de usuários cresça ainda mais nos próximos anos. Aliada à campanha, podemos usar de duas armas que temos. A primeira delas é educação, esporte e cultura. Trata-se de um tripé de fundamental importância para o combate efetivo às drogas. Educação, esporte e cultura devem ser vistos como investimentos e não despesas desnecessárias. Devemos investir pesado na educação e multiplicar as oportunidades de prática esportiva e eventos culturais. Poderíamos ter, a título de exemplo, um professor de música contratado pelo município. Podemos ter aulas de teatro, etc. Nossos avós nos diziam que mente vazia é oficina do diabo. É de fundamental importância que nossas crianças e adolescentes estejam, a maior parte do tempo, se ocupando de coisas boas. A segunda arma que temos em nossa cidade é a religião. Vivemos num lugar abençoado por Deus e podemos usar isso a nosso favor. A religião não é uma perda de tempo, como alguns pensam. Ao contrário, quem se aproxima de Deus sabe discernir melhor os caminhos pelos quais deve seguir. Os movimentos de espiritualidade carecem de apoio e precisam ser incentivados. A Renovação Carismática Católica, que aqui em Santa Rita de Caldas recebe o nome de Comunidade Cheios da Graça, é um desses movimentos que consegue atrair um bom número de jovens. O grupo de jovens, que acontece todo domingo às 19h30 na Casa de Formação Nossa Senhora de Fátima, possui em média 30 jovens frequentes. Além disso, a comunidade realiza grupos nas casas, acompanhamento de famílias, grupo para crianças. O apoio aos movimentos religiosos não se traduz apenas em disponibilizar transporte para os eventos. Claro que isso é importante e tem ajudado bastante na participação, mas é preciso ir além. Existem eventos maiores que podemos sediar, como, por exemplo, o chamado Arrastão Jovem, onde centenas de jovens de toda a Diocese de Pouso Alegre se reúnem para testemunhar publicamente a sua fé. Além disso, podemos incluir na programação da festa de Santa Rita, que é uma festa religiosa, um show cristão de maior apelo popular num dos finais de semana. Por 2 anos consecutivos, a administração municipal acolheu a solicitação por trazer esse tipo de atração, e somos gratos por isso, mas podemos avançar. Tais eventos carecem de aporte financeiro e apoio estrutural. Enfim, educação, esporte e cultura de um lado e religião de outro. Essas duas ferramentas, aliadas a uma campanha ostensiva e permanente, podem render bons frutos para a nossa cidade e para os nossos jovens, nessa questão que tira o sono de todos nós. Penso que já é hora de nos posicionarmos. É preciso retomar o debate acerca do tema e propor soluções. Unamos nossas forças. O tema é complexo, delicado e carece de aprofundamento. Porém, não podemos nos furtar a discuti-lo. Não é uma batalha perdida. O bem sempre vencerá. Caminhemos com fé. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Dá licença um pouquinho que eu vou falar. Parabéns, Cristian. Lavou a alma e encheu nossos corações de graça. Maria Hilda de Carvalho. Ética e democracia. Nomes do poder público. Deveres e direitos.
a consagração da administração pública. Boa noite. Depois das duas falas, né, parece que a gente estava antevendo, né, as considerações. Falar em deveres e direitos, né, como consagração do poder da administração pública, vem de cheio com a fala do profissional João Bosco de Freitas, né? Na semana passada, quando inclusive nós tivemos a representação do sindicato aqui, eu ainda questionei com relação aos prejuízos que, ao certo, funcionários, né, da Prefeitura de Santa Rita de Caldas levaram para o túmulo, porque as questões profissionais não foram resolvidas, pela informação até então passada. E hoje nós tivemos realmente a confirmação desses dados. Então, nós estamos aí a considerar que nós temos algumas questões que estão indo no tete-a-tete, no passo, né? No passo lento, mas nós precisamos ter a ousadia do alcance. Quando nós falamos em RH, né, e isso se traduz por recursos humanos, nós pensarmos que na administração pública o que vai de mais importante é o ser humano. E falar na preservação do ser humano, inclusive, começa com a guarda dos seus servidores. Então, minha gente, vai uma lamentação pela constatação dos prejuízos, né, que muitos funcionários ao certo levaram, né, e vai uma forte esperança, né, de que daqui para frente não mais se repita o fato até então registrado. E isso aponta para nós que uma administração pública municipal é muito perto de nós. Nós não podemos copiar a administração pública estadual ou federal, muito menos a federal, com os exemplos, né, daquela caravana que teve de ir agora para o exterior, teoricamente dizendo que foi buscar o dinheiro depositado lá, que ao certo é o dinheiro do povo. Então, minha gente, o prejuízo é com o dinheiro público. E aí vai uma questão que eu quero trazer, a pedido inclusive de cidadãos santarritenses. Quando fala aqui em suplementação de verbas, autorizando, né, uma suplementação de verbas para a administração, hoje, inclusive, nós tivemos a presidente Marinês, né, precisando da aplicação, né, para o destino e o valor. Mas um pedido, inclusive, de cidadãos é exatamente de que, ao se falar em suplementação, seja mencionado o valor e o destino da aplicação desse recurso, então autorizado pela Câmara na referida suplementação. E quando nós falamos em ética e em democracia, nós vamos abraçar a fala de Christian. É a promoção do ser humano em alta escala, né? Só que eu quero fazer uma reserva com muita, né, com muita cautela, mas eu tenho observado isso muito. O grupo jovem da renovação carismática, eu considero que seria muito mais feliz se tivesse a ousadia sempre de dizer da sua relação com a renovação carismática. Porque eu tenho visto nos anúncios, o grupo de jovens, eu acho que o grupo de jovens não é um grupo solto, ele nasceu dentro da renovação carismática, confere? Então, essa observação eu faço e você vai constatar e confirmar comigo que tem acontecido isso. Parece que é um grupo solto, e não é assim. E, por outro lado, eu acho que está tendo um prejuízo muito grande. Aquela casa de formação tem uma história, tem um nome, que é Nossa Senhora de Fátima, e esse nome está ficando ocultado, exatamente pela forma de destaque do movimento. Desculpe, mas é uma crítica que eu faço para o bem dessa inserção. Tá? E quando nós falamos em ética e em democracia, minha gente, isso está valendo, inclusive pela distribuição dos valores públicos. Eu quero precisar uma questão muito positiva.
Outro dia foi muito prazeroso ouvir referências elogiosas a quem está administrando o serviço das máquinas, das obras aqui, né, Everaldo, tá? Do pronto atendimento. Inclusive, eu tive um contato com ele ao iniciar as obras de asfalto, né, de início do asfalto, né, o sonhado asfalto, para nós chegarmos até Ouro Fino, e ele, inclusive, no momento disse que estava iniciando exatamente naquele dia a obra. Então, né, teria que postergar um atendimento. Hoje, inclusive, o meu irmão José Evangelista de Carvalho teve um contato com ele por telefone, confirmou comigo que foi prontamente atendido na conversa, né? E ele ficou de verificar a possibilidade de atendimento exatamente de, vamos dizer, de pedregulhar, como nós costumamos falar popularmente, né, o chamado Morro do Zemé. Né? Estou vendo aí o Morro dos Merencianos, etc. Então eu acho que é bom quem está lá na terra, quem está lá no meio rural, está trabalhando e está atendendo bem. Então, minha gente, vamos pegar essas crianças, como hoje nós vimos, as crianças da creche, né? Eu estava falando com o senhor ali, né? A beleza que é você ver o futuro caminhando pelas nossas ruas, né? E vamos levar com carinho. Parabéns, Cristian. Você trazer uma proposta concreta de ação, mas leve essas recomendações. E olha, eu queria deixar uma pergunta que eu não falo sozinha. Nós estamos falando até em construção de uma nova Câmara Municipal, uma nova sede, tá? Santa Rita de Caldas merece muito, mas eu estou questionando, inclusive, eu questiono isso sozinha, mas tem muita gente que vem somar comigo a preocupação com relação à saúde. Conversei hoje, inclusive, com algumas pessoas, inclusive com a Eusa, né, esposa do Kleber, filha do nosso conhecido seu Zicão, a gente falando sobre a saúde. Ô, minha gente, não temos mais o hospital, tem um pronto atendimento. Bom, então daí a pessoa já está com medo do risco de morrer e está mais perto. Uai, daí, mas daí não tem cemitério também? Então, como fica a priorização das obras para Santa Rita de Caldas? E deixa a pergunta lá para o Brasil. Será que o povo brasileiro está acreditando de fato na tecnologia para saber que as máquinas apuradoras das eleições foram realmente precisas? Vamos dar posse em 1º de janeiro para todo mundo? Muito obrigada. Considerações finais. As considerações finais são manifestações dos vereadores devidamente inscritos sobre assuntos de interesse pessoal público ou de sua bancada. Se você hoje começa, não tem nada a falar. Amarildo, por favor. Boa noite a todos. Eu vou falar pouco, porque eu estou falando muito. Já mandaram o recado, porque eu estou falando muito. Eu vou dar os parabéns para o meu amigo Christian. Pode contar comigo, eu sei os problemas que estão acontecendo. Tá, meu irmão? Pode contar com a gente. É só isso, boa noite a todos. Edir Kelly, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Christian, como você explanou aqui e está presente, eu gostaria que, se possível, você pudesse deixar uma cópia dessa sua fala. Achei bastante interessante as suas indicações, né, no que você escreveu, e a Câmara, como já disse há várias reuniões, como trabalho unida, está apoiando o esporte. A gente fala sobre todos os segmentos da Prefeitura. Eu acredito que o que você escreveu aí vai nos avalancar e trouxe bastante ideias interessantes que a gente pode colocar em prática. Então, se você permitir, em deixar uma cópia com a gente aqui, a gente vai estudar a possibilidade de trabalhar em cima disso aí. E parabéns, muito obrigado. Gostaria também de agradecer imensamente a presença do João Bosco, que levei um convite a ele após a reunião da semana passada, que eu achei interessante e pertinente o esclarecimento dele a respeito do que está sendo feito com a RH, que foi totalmente prejudicial o trabalho, não tem vergonha nem medo de falar, da Lúcia Assis com relação aos servidores públicos, tanto
os que estão na ativa, quanto os aposentados, e, como disse a Maria Hilda, os que foram e levaram prejuízo depois da morte. Então, gostaria de deixar os parabéns ao João Bosco e agradecê-lo, infelizmente ele não está presente, por ter esclarecido. E ele disse que, se algum edil tiver alguma dúvida e quiser esclarecimento, ele está pronto para poder passar qualquer tipo de informação pertinente ao trabalho que ele está executando no RH. Um detalhe importante que ele falou aqui, que ele não está trabalhando para a prefeitura, ele está prestando um serviço de assessoria. Obrigado. Quanto ao comentário da Maria Hilda a respeito da construção da Câmara, foi falado, não sei se eu entendi mal, tipo assim, constrói a Câmara, esquece a área da saúde. Não tem hospital, tem pronto atendimento, não tem terreno para o cemitério. Então, não sei se a senhora conhece bem, mas existe um dinheiro destinado do Executivo para a Câmara, onde esse dinheiro pode ser gasto em bom consenso dos vereadores, né? E destinado exatamente à Câmara Municipal. Quanto à construção de hospital, compra de terreno, isso é uma obrigação do Executivo e não do Legislativo. Gostaria de comentar a respeito de domingo, né, Marina? A gente vai estar indo para Belo Horizonte para discutir o tema do Parlamento Jovem referente ao ano de 2015. Agradecer aos alunos do PJ que estiveram conosco durante esse ano de 2014, deixar os meus parabéns, meus agradecimentos. Foi um excelente trabalho e, mais uma vez, relembrar aqui uma proposta de um aluno nosso aqui de Santa Rita de Caldas, está na Assembleia Legislativa, pode até virar a lei, se Deus quiser vai virar. Isso para nós é um orgulho muito grande. Obrigado a todos, boa noite. José Lopes, por favor. Boa noite a todos. Cris, conforme eles todos já te agradeceram, quero agradecer também que, olha, hoje, meu filho, a gente que está no mundo do jeito que nós estamos passando, é do jeitinho que você falou, uma coisa, parabéns para você. E queria que tivesse mais gente que tivesse uma ideia e tivesse um recurso igual você está trazendo para nós aqui, para orientar a juventude. E porque, olha, nós estamos num mundo, mas obrigado, parabéns, Deus lhe pague, que você seja sempre iluminado. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos. Quero te parabenizar, você, que se você depender de mim, estou aqui para ajudar. Obrigado, boa noite a todos. Emílio. Eu ia tecer alguns elogios ao João Bosco. Eu não quis citar na semana passada qual era a pessoa que eu estava me referindo. Essa pessoa que eu estava me referindo na semana passada era o João e o pessoal do escritório dele, o Daniel, que é meu amigo, meu compadre. E são pessoas ali de extrema competência, e eu deixo mais uma vez na minha fala que o nosso departamento pessoal está em boas mãos, nas mãos de bons profissionais, e que eu tenho certeza absoluta que vão solucionar esse problema do departamento pessoal de Santa Rita. Em relação às palavras do Christian, o Christian é um cara muito consciente da sua posição dentro da sociedade. Gostaria de deixar os parabéns mais uma vez para você. E dizer que a nossa colocação a semana passada, tenho certeza que você entendeu, quando a gente se refere à questão da segurança pública, a segurança pública não é uma questão até mais ampla do que a questão do tráfico de drogas. A segurança pública, a mínima segurança pública, o mínimo senso de segurança pública, a gente acabou perdendo. E a gente vem perdendo essa guerra a cada dia. E a gente vê a participação no que eu disse semana passada, até para frisar que a gente tem mesmo que fazer essas questões de prevenção. Inclusive já foi dito aqui na reunião, a gente marcou inclusive de conversar com o secretário de saúde, a gente acabou não conversando.
a gente acabou dizendo essas palavras suas em outras reuniões, que a gente precisava fazer um trabalho de prevenção, e ficamos até de reunir com o secretário de saúde para que ele tome frente disso, porque as drogas, acima de tudo, é uma questão de saúde pública e precisa sim a parceria com a educação e com o setor de esportes também, e juntos fazer uma programação para que a gente possa, de modo brilhante, você dissertou, de não criarmos novos viciados, novas pessoas que vão entrar no mundo das drogas. Isso é essencial. Quando a gente referiu na semana passada, nós estávamos referindo, a gente não vai tratar isso afinco mais, a gente já recebeu alguns recadinhos aí, né, Mariano? Que nós estamos perdendo a guerra contra o tráfico de drogas, que ele vai muito além do que a gente pode ver e eu não vejo, conforme eu disse semana passada, eu não vejo esperanças nessa questão, a não ser, eu acho que de modo mais brilhante que você citou, e eu sempre faço questão de citar aqui, que é a questão da espiritualidade. As pessoas estão abandonando a espiritualidade. Eu acho que a gente eu respeito a religião de cada um. Eu acho que aqui nós temos pessoas, cada um aqui profetiza uma religião, mas eu acho que o nosso Deus é um só e a gente tem que buscar forças nele, porque para ele nada é impossível. E eu acho, de modo brilhante, até devo uma visita para vocês, o trabalho que vocês realizam lá, com essa questão porque a gente tem mesmo que se agarrar a Deus, porque eu ouso dizer que os últimos dias estão aí. A gente tem visto coisas muito piores do que aquilo que ficou profetizado por Jesus na Bíblia. E queria te deixar mais uma vez, cara, meus sinceros parabéns a você. A gente teve a oportunidade de discutir até mesmo antes de eu exercer esse mandato eletivo aqui. Por diversas vezes, você sabe da minha imensa admiração pelo teu trabalho. E a partir de hoje, a gente trazer o pessoal aqui, cara, o pessoal do grupo de vocês, para que a gente possa trabalhar em parceria. Tive com o filho do Jado essa semana, esqueço o nome dele, trabalhava aqui no CRAS, Diego. E o Diego já propôs para que a gente faça um movimento do final de ano, que eu organizo lá em cima com o pessoal lá da Casa de Nazaré, que a gente faça esse movimento junto dessa vez. A gente vai colaborar no que for possível. E aí a gente faz essas iniciativas suas que aparecem pequenas, mas que trazem algo muito importante na vida dessas crianças, que elas lembram, desde agora, elas estão lembrando do que ocorreu no ano passado, desses filminhos que eles assistem aqui, que vão mudando a trajetória da vida deles, essas iniciativas que são feitas lá no bairro, que parecem ser pequenas, mas que mudam efetivamente a vida dessas crianças. E é isso, acho que eu me estendi um pouco. Desde já eu deixo um bom final de semana a todos, uma semana abençoada a cada um de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Parabéns mais uma vez, Christian, tá? Tocou mesmo profundamente. Eu gostaria de deixar já adiantado que, além do PJ, o ano que vem nós vamos trabalhar com a Câmara Cultural e com o Gincana do Saber. Então, nós vamos trabalhar atender mais jovens, tá? E depois eu vou até conversar com você pessoalmente, porque quem sabe você vai ser um dos monitores que nos dá força para trazer religiosidade para esse grupo, para essa formação que nós pretendemos formar a partir do ano que vem, tá? O senhor Ademar, que trabalha na CEMIG, ele esteve aqui na Câmara essa semana falando sobre a mudança da iluminação pública de todos os municípios, que a partir do dia 1º de janeiro, todo o gasto com a iluminação pública, manutenção, troca de lâmpada quando queimada, poste não, braço se estragar, né? Tudo vai ser por conta da CEMIG. Da prefeitura, desculpa. Por enquanto é CEMIG, vai ser por conta da prefeitura. E o que ele veio sugerir que nós fizéssemos um projeto de lei, lógico, depois virando lei,
para aumentar a taxa de iluminação pública. Aí foi sugerido por nós para que ele conversasse com o prefeito e que isso partisse do chefe do executivo, porque afinal de contas a iluminação pública e tudo detém, é o executivo que é o responsável. E outra coisa, a meu ver, a princípio ele não vai ter muito gasto. Essa é a minha questão e depois nós vamos discutir. Então eu sugeri que fosse feita uma audiência pública e que ele conversasse com o prefeito, e ele conversou com o prefeito para fazer uma audiência pública, mas uma audiência onde que ele vai falar na igreja, colocar moto na rua, avisar na rádio, usar a comunicação da prefeitura no Facebook, para que aconteça essa audiência pública com o maior número de pessoas, que as pessoas tenham consciência do que pode acontecer. Tá? Vai aumentar muito o gasto. Vai aumentar muito o gasto quando? Quando for trocar lâmpada, né? A não ser quando for colocar poste novo, for colocar um braço, lâmpada, aí aumenta mesmo. Então a gente precisa estudar isso com muito cuidado, com muito carinho. Aí a Priscila me ligou hoje perguntando qual dia que poderia fazer essa audiência. Porque precisa ser votado esse ano, inclusive vai ter que fazer uma reunião extraordinária, vai ter que votar esse ano ainda esse projeto que o prefeito vai mandar para cá. Então está mais ou menos, eu conversando com a Priscila hoje, ficou mais ou menos marcado para o dia 11 de dezembro essa audiência pública. Depende muito lá da prefeitura. Tá? Dona Hilda, quanto à construção da Câmara ou não construção da Câmara, eu ainda vou voltar um pouquinho ao assunto que o Kelly falou. Quando nós pensamos na construção da Câmara, foi exatamente na economia dos aluguéis que a Prefeitura paga. Né? Ela paga quase R$56 mil por ano de aluguel, vários prédios. Então, seria uma forma de otimizar, de parar ao longo prazo, mas é dinheiro de aluguel que vai e não volta. Sabe? E quando se aluga para a prefeitura, como a prefeitura é a mãe, não importa mais ou menos o valor, então geralmente é mais caro. Então a construção da Câmara seria pensando nesse sentido. Como nós temos esse sonho de fazer a Câmara Cultural, Gincana do Saber, a carteira de identidade, mas outros serviços e a Câmara atual não comporta nem os arquivos, né, que a gente tem ali. Então, tudo isso é um sonho que a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. Tá? A semente foi lançada. Agora, quanto à construção do cemitério, a gente está cobrando muito. Eu estou hoje um pouco magoada, eu já fiquei revoltada, sabe? Mas eu falo que Deus me manda muitas provas, mas eu tenho certeza do amor dele por nós. E ele me ama profundamente, apesar de todas as dificuldades. Eu estou com um pai que está com câncer, com metástase, eu perdi um tio ontem, eu estou com outros problemas mais sérios e mais graves também na família. Então eu estou assim, com a cabeça realmente a mil por hora, embora ninguém tenha nada com isso, são problemas particulares. Mas eu estou imensamente magoada a respeito da comunicação que o prefeito fez no site da prefeitura. Ele usa um valor, ele paga R$3.622 para assessoria de comunicação, e foi bem assim, embora passe do tempo, mas eu vou ler, porque nem todo mundo tem acesso ao site, e muito menos ao Facebook. A comunicação da Prefeitura de Santa Rita de Caldas esteve hoje com Ronaldo Couto, prefeito municipal, é claro que ele que chamou, né? Batemos um papo interessante que gostaríamos de compartilhar com a sociedade. O assunto foi em relação entre Câmara Legislativa e o Poder Executivo. Então, aqui ele está falando da Câmara Legislativa, tá? E o Poder Executivo. Ronaldo nos contou que hoje, dia 24, que foi ontem, a chefe de gabinete Cristiane recebeu uma ligação da presidente da Câmara Legislativa, Maria Inês, que sou eu, interpelando a respeito da utilização do novo carro Gol conseguido através de emenda parlamentar para o setor, que não mencionou, mas para o setor da saúde, tá? Pelo senhor prefeito em suas atividades. A vereadora deu a entender que pretende denunciar o prefeito por utilizar o novo carro.
Vale lembrar que o Toyota Corolla, antigo carro do prefeito, foi leiloado e foi licitado um novo veículo para o gabinete. O carro ainda não chegou. Por esse motivo, o prefeito tem utilizado o Gol novo, sem causar prejuízo à rotina da Secretaria de Saúde. O prefeito ainda demonstrou um aparente abatimento durante essa conversa. Não nos contou que não tem medido esforços para manter a manutenção de nossa cidade em dia, inclusive utilizando seus carros, caminhões, tratores, bombas d'água em serviço público, sem o menor reconhecimento do Legislativo. Além de correr atrás de dinheiro, e tem tido sucesso em suas viagens a BH e Distrito Federal. É muito desanimador quando se pensa coletivo e não se tem, ao menos, uma formalidade mínima nas relações públicas. Ligações com grosserias e acusações não resolvem problemas. Elas nos desgastam emocionalmente e atrapalham o andamento de muitos processos. Seria bom que a Câmara se reportasse de Câmara Municipal. Poderia ter mencionado a presidente aqui, porque a Câmara não fez nada. Tá? Peço desculpa a todos os meus colegas por estar sendo usado o nome da Câmara e do Legislativo. De forma formal, ou no mínimo educada, ao interpelar um secretário do Executivo. Ponderar a relevância do assunto deveria ser natural para um representante do cidadão na Câmara. Precisamos somar forças e não dividi-las, disse o prefeito Ronaldo Couto à comunicação. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, gente, que quando eu vi o Gol ontem na porta da prefeitura, sem placa, eu liguei para a Cristiane, liguei sim. E tenho liberdade de ligar para a Cristiane ou para qualquer outro funcionário. E perguntei, eu não estava sozinha quando eu fiz a ligação. E perguntei para ela se o Corolla não havia chegado, por que o Ronaldo ainda estava usando o Gol e por que o Gol estava sem a placa e se havia pago o seguro, porque era um carro novo. E já faz mais de um mês que esse carro está aí e não estava emplacado ainda. Não fui nem um pouquinho grosseira, tanto que a Cristiane, se eu for fazer qualquer denúncia, a Cristiane vai em minha defesa, porque ela ainda estava com outras pessoas ligadas à prefeitura que ouviram ela falando para o Ronaldo, quando ele falou que ia fazer a publicação, que não era assim que eu havia perguntado, questionado. Então, nós, como legisladores, fiscalizadores, eu vejo um Gol que tem mais de um mês, eu sei que tem prazo para ser emplacado. Eu sou muito leiga nesse assunto, mas eu não sei o tempo de prazo. Você tem ideia? Pois é, tem mais de um mês que esse carro está andando sem placa. Então, o que eu fiz, gente? Eu perguntei, não fui grossa, não fui sem educação, porque quando eu sou grossa, sem educação, porque eu sou mesmo, às vezes, eu volto atrás, eu peço desculpa, eu reconheço, porque eu também sei ser humilde, sabe? Então, eu estou imensamente magoada pela forma que o Ronaldo está usando o nosso dinheiro público para fazer esse tipo de coisa. Então, ele está atacando a Câmara de Vereadores, ele poderia reportar à presidente da Câmara, porque nenhum dos meus companheiros tem culpa de nada. Eu questionei simplesmente um fato que eu vi, que qualquer cidadão garanto que está vendo esse Gol andando. Se tem o Siena ou qualquer outro carro, agora duvido eu muito que esse Gol não está fazendo falta na saúde. Quantas pessoas, de repente, deixou de ser usado, ser atendido, portanto, mais de um mês que esse carro está aí, que poderia ter emplacado e está usando na saúde. Então, eu peço desculpa a vocês todos pelo meu desabafo, que ninguém merece ouvir isso, porque são coisas que não fazem parte. Desculpa mesmo, mas eu estou assim, magoada. Tenho me esforçado o máximo para fazer o possível, para não deixar atrapalhar a administração. Esse projeto que poderia ter colocado hoje, votado semana que vem no outro, que é urgência, urgentíssimo, que é
é suplementação, a gente está fazendo tudo possível, tudo que é correto. Nós não estamos atrapalhando a administração. Eu não fiz denúncia nenhuma, né? Não liguei a fórum, não liguei a nada para que atrapalhasse o Ronaldo. Então, ele não teve um pingo de respeito. Ele não me ouviu, a assessoria de imprensa da prefeitura não me ouviu, então ele foi muito desleal. Tá? Então, ele está atacando a mim e acaba ferindo os meninos. Graças a Deus, ninguém leva em conta, não é isso? Então, muito obrigada a todos, boa noite. Presidente, só um detalhe, só para confirmar, a próxima reunião será na quarta-feira e não na terça. Exatamente, a próxima reunião vai ser na quarta-feira, porque nós temos Belo Horizonte. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada essa sessão.